Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus, tá? Na semana passada, nós vimos um conteúdo simples, né? De fácil compreensão. Talvez você tenha achado um pouco complicado, devido à questão de ser um tema que a gente não tem muito contato, né? Regência nominal, porque regência, gente, faz parte do cotidiano da gente. Como assim? Se você, eu nunca nem tinha ouvido falar. Você nunca tinha ouvido falar nesse termo regência nominal, regência. Mas regência está presente no nosso falar, no nosso relacionamento, dentro e fora do espaço em que a gente vive, certo? Agora a gente não se atém, o que falta é a gente considerar a forma como isso aí está sendo aplicado na vida da gente. Mas tudo tem um sentido, tudo tem um sentido. Dentro da língua portuguesa, dentro da gramática, tudo tem um sentido, certo? E regência, eu expliquei para vocês a partir da questão do comando, do dirigir, certo? Do nortear, do administrar, certo? E lá se trata de nomes, né? De adjetivos, advérbios, substantivos. No caso aqui da regência verbal, a gente vai tratar diretamente com o verbo, né? Com o verbo. Lá a gente lembrou de complemento nominal. O que seria a regência nominal? Seria palavras que completariam o sentido do verbo. Quer dizer, o termo regente seria um nome e o termo regido seria um outro nome. Quer dizer, um nome completando o sentido do outro. Tá? Um advérbio, um adjetivo completando o sentido de um substantivo. Tá bom? A questão lá do transitividade que a gente falou é porque transitividade lembra completar o sentido, complementar. Entenderam? Agora, quando a gente fala de regência verbal, aí a gente tem que lembrar, certo? De transitividade verbal. Gente, olha, regência verbal tem tudo a ver com transitividade verbal. E outra coisa, para eu aprender isso aqui, sabe o que eu tenho que conhecer? Conhecer. Você tem que conhecer. Ó. Verbos. Conhecer os verbos. São todos os verbos que pedem regência? Não. Tem verbos que pedem mais de uma regência. Tem verbos que pedem duas, tem verbos que pedem três regências. Dependendo da preposição. Certo? Regência vai trabalhar com o quê? Com o verbo, com a preposição. Você lembra que a regência nominal também, né? O termo regente, para se ligar ao termo regido, ele precisou de uma preposição. Tipo o exemplo que foi dado. Aquela rua é acessível a todos, ó. Aquela rua é acessível a todos. Acessível é um adjetivo, a é uma preposição e todos um pronome. Então, acessível a. Não precisou de uma preposição? Então, o verbo também precisa de uma preposição para ligar-se ao seu complemento. Lembrem aqui agora, olha. Relação entre o verbo e os termos que ele rege, que são seus complementos. Quais são os complementos do verbo? Olha, tem o termo regente, termo regido, e a gente pode chamar também de termo subordinante. O termo subordinante é aquele que é subordinado ao outro. E quais são eles, né? Que vocês lembram? Quais são? Objeto direto e objeto indireto, né? Olha, está relacionado diretamente à ideia de transitividade verbal.
que é transitividade verbal? É aquela relação que existe entre o verbo e o seu complemento. Está composto em quê? Em predicados verbais, que são aqueles que trazem como núcleo um verbo de ação, não é isso? Ou um verbo que a gente pode chamar de... que isso vai expressar uma acertação da natureza, uma acertação do homem em si, né? De um animal, né? Ele é chamado também de verbo significativo. Verbo de ação, mesma coisa do verbo significativo, tá? A gente só vai achar esse tipo de relação aqui com verbos significativos. Determina a presença ou ausência de preposição. Qual é o sentido que ela expressa dentro do contexto? Viu? É a regência, tá bom? Está contido esse conteúdo na página 32 até a página 35 do módulo 4 de vocês. E quando eu digo que é necessário que você conheça verbo, porque um verbo, ele pode ser o quê? Né? Vamos relembrar aqui. Rapidinho aqui, ó, para você ter noção, ó. Um verbo, ele pode ser intransitivo e ele pode ser transitivo. Quando é que um verbo ele é intransitivo? É quando ele tem sentido completo, não é? Ó, um verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, ele não vai precisar de complemento. Esse in aqui, ó, in, quer dizer, não transita, não precisa de complemento. Exemplo: a garota saiu. A garota saiu. Saiu. Ninguém, não importa. Aqui se quer saber com quem? Como? Quando? Não. A garota saiu. O verbo sair aqui, ó, ele é um verbo intransitivo porque ele não precisou de complemento. Ele tem sentido completo. Tá? Lembraram agora? Verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. E a regência verbal? Ela vai trabalhar com verbos desse tipo? Vamos ver. Pronto. Agora vamos ao verbo transitivo. Olha, o verbo transitivo, o que é que ele vai significar? Ele vai precisar de complemento. Não é isso? Ó, o verbo transitivo, ele já precisa de complemento. Agora vocês lembram que tem um verbo transitivo que ele é ligado diretamente ao seu complemento, sem preposição. Você lembra? Olha, Ayla fez a tarefa. Olha aí. Ayla fez a tarefa. O verbo fazer aqui é um verbo transitivo direto. Por que ele é direto? Porque o verbo fazer foi ligado ao seu complemento, que é a tarefa, sem preposição. A tarefa aqui recebe o nome de objeto direto. Certo? Olha, fazer, verbo transitivo direto, não precisou de preposição para ligar o seu complemento. Então é um verbo transitivo direto. Ayla precisa de mim. Olha só, Ayla precisa de mim. O verbo precisar aqui já é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisou de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Esse complemento aqui a gente chama de objeto indireto. Lembraram agora? Assunto do 8º ano e que a gente reviu agora lá nas orações subordinadas substantivo, questão da transitividade. Então, ó, ela fez a tarefa, fazer verbo transitivo direto, não precisou de preposição,
E aí ela precisa de mim para ligar o verbo precisar ao complemento. Foi preciso uma preposição ao objeto direto e indireto mim. E quando é que um verbo ele vai precisar dos dois complementos? Como é que a gente chama? Lembra? Ó, bitransitivo. Como assim? Ayla fez a tarefa de português. Olha aí, o verbo fazer aqui, ó, é um verbo transitivo direto e indireto. Aí ela fez o quê? A tarefa, objeto direto. De que? Português, objeto indireto, aqui é a preposição. Então eu tenho dois objetos aqui, ó. Eu tenho um objeto direto e tenho um objeto indireto. Quando o verbo tem dois complementos ao mesmo tempo, ele é chamado de bitransitivo. E a regência verbal, pessoal, trabalha justamente com esses tipos de verbos aqui. Ok? Então vamos lá. Eu procurei trabalhar com uns exemplos do próprio módulo, tá? Tá certo? Olha, o que a gente tem aqui, olha. Quando a gente fala que a noção de regência está ligada à transitividade verbal, é porque existem verbos, gente, que eles têm mais de uma regência, quer dizer, eles podem receber eles têm mais de um sentido. Olha, quando a gente fala em regência também, a gente tem que ver a questão da semântica. O que é a semântica? É aquela parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Então tem verbos que eles têm mais de um sentido. Tem mais de um sentido. Por exemplo, vamos ver um verbo que ele está também contido aí no módulo de vocês e que ele possui mais de uma regência. Olha, o verbo assistir. Assistir. Olha, o verbo assistir, ele é transitivo direto, transitivo indireto, e ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quer dizer, ó, ele possui uma, duas, três regências. Por quê? Porque ele tem três sentidos. Quais são os sentidos do verbo assistir? Ó, vamos lá, o primeiro. Assistência, ajuda. Quando ele tem esses dois sentidos aqui, de assistência e de ajuda, ele é transitivo direto. Quando o verbo assistir tem o sentido de ver, presenciar e pertencer, ele é um verbo transitivo indireto. Certo? Agora, como assim, Cecília? Como assim? Olha, esse verbo assistir aqui, ele vai precisar de uma preposição nesse caso. Aqui ele não vai precisar. Certo? Veja que ele tem dois sentidos aqui, ó. Assistência e ajuda, quando ele é transitivo direto. Quando ele é transitivo indireto, ele tem o sentido de ver, presenciar e pertencer. Vamos aos exemplos para você entender melhor, tá? O enfermeiro assistiu o paciente durante todo o dia. Observe aqui, gente, olha. O verbo assistir aqui está no sentido de assistência e ajuda. Assistência e ajuda. Olha,
O enfermeiro assistiu. Assistiu quem? O paciente. Ó, verbo transitivo direto, quer dizer, o enfermeiro, ele prestou ajuda, prestou assistência ao paciente, ó. Entendeu? O paciente aqui é o objeto direto. Assistiu o quê? Assistiu quem? O paciente. Prestou ajuda, prestou assistência. Olha o outro exemplo. O enfermeiro assistiu ao jogo pela TV. Nesse caso aqui, qual é o sentido do verbo assistir? Ver, não é não? Ó, o enfermeiro viu. No caso do verbo ver, é transitivo direto. Ele viu o quê? O jogo. Mas no caso aqui de assistir, ó, é um verbo transitivo indireto. Ver é verbo transitivo direto. Agora, assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Porque ao aqui, gente, ó, é uma preposição entendida pelo artigo, pela preposição a, e o artigo definido o. Ao. Jogo, objeto indireto. Quem assiste, assiste a alguém ou a alguma coisa. Tá bom? É aquele mesmo sistema, né? Aí ela fez o quê? A tarefa. De quê? De português. É o mesmo sistema. Entendeu? Então, ó, quem assiste, assiste alguma coisa. Quem vê, vê alguma coisa. E no sentido de assistir, quer dizer, de presenciar, de ver, né? No caso aqui tem um exemplo, né? No caso de prestar assistência, né? Alguém assiste o paciente em outro lugar, quer dizer, ele se dirige geralmente a uma outra, a um outro lugar, para um hospital, muda de lugar, né? Então, essa questão de prestar assistência, né? O verbo assistir, ele tem dois sentidos, né? No caso, ver, presenciar, pertencer, e no caso de assistência e ajuda. Tem outros verbos no livro de vocês também, que tem como exemplo verbos que pedem mais da regência. No caso, o verbo agradecer, ó. O verbo agradecer, ele é transitivo direto, transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? Agora, exemplo, olha. Do verbo agradecer. Agradeceu o presente agradeceu ao amigo e agradeceu ao amigo o presente. Ó, o verbo agradecer, ele tem quantas regências? Ó, quando se refere a algo, quando se refere a algo presente, quando se refere a alguém, amigo, e quando se refere a alguém e a algo ao mesmo tempo. Viu? Então, ó, o verbo agradecer, ele tem 3 regências. Tá bom? Olha, nesse caso aqui, ele é transitivo direto.
Nesse caso aqui, ele é transitivo indireto. E nesse caso aqui, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ó, agradecer o presente, objeto direto. Agradeceu o quê? O presente. Ao amigo, agradeceu a quem? Ao amigo, objeto direto. Gente, aqui tem uma preposição, ó. Viu? E aqui no caso, agradeceu ao amigo o presente. Agradecer a alguém, algo. Então, ao amigo, objeto indireto. O presente, objeto direto. Aqui é a preposição, ó. Então, o verbo agradecer, ele possui essas três regências, certo? Aí nós temos o caso do verbo visar, né? Do verbo ir, chegar. O que vocês têm que aprender, gente, no caso da regência verbal, é saber qual é a preposição que rege aquele verbo. Certo? Ó, o verbo cantar, ele é um verbo regente? Que tem regência? Não, porque quem canta, canta alguma coisa. Cantar um hino, cantar uma música. Pronto. Exige alguma preposição? Não. Então existem os verbos que exigem preposição, que pedem uma preposição para se ligar ao seu complemento, certo? Não estou querendo dizer aqui que só os verbos transitivos indiretos, porque tem preposição, não. Tem verbo transitivo direto, como verbo agradecer é transitivo direto. Quando se refere a algo, quando se refere a alguém. Entenderam? Ó, se se refere a algo, é transitivo direto. Se refere a alguém, ele já vai ser transitivo direto, porque ele representa a preposição. Tá bom? Então é muito simples. Tá bom? Qualquer dúvida, módulo, se precisarem de mim, perguntem. Ou então pesquisem, tem áudios muito, aliás, tem vídeos muito importantes e é excelente tratando desse assunto. Tá bom, gente? Então até a nossa próxima aula, tá? Estuda. Tchau.
Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus, tá? A gente, na semana passada, nós vimos um conteúdo simples, né? De fácil compreensão. Talvez você tenha achado um pouco complicado, devido à questão de ser um tema que a gente não tem muito contato, né? Regência nominal. Porque regência, gente, faz parte do cotidiano da gente. Como assim? Se você, eu nunca nem tinha ouvido falar. Você nunca tinha ouvido falar nesse termo, regência nominal, regência. Mas regência está presente no nosso falar, no nosso relacionamento, dentro e fora do espaço em que a gente vive, certo? Agora a gente não se atém, o que falta é a gente considerar a forma como isso aí está sendo aplicado na vida da gente. Mas tudo tem um sentido, tudo tem um sentido. Dentro da língua portuguesa, dentro da gramática, tudo tem um sentido, certo? E regência, eu expliquei para vocês a partir da questão do comando, do dirigir, certo? Do nortear, do administrar, certo? E lá se trata de nomes, né? De adjetivos, advérbio, substantivo. No caso aqui da regência verbal, a gente vai tratar diretamente com o verbo, né? Com o verbo. Lá a gente lembrou de complemento nominal. O que seria a regência nominal? Seria palavras que completariam o sentido do verbo. Quer dizer, o termo regente seria um nome e o termo regido seria um outro nome. Quer dizer, um nome completando o sentido do outro. Tá? Um advérbio, um adjetivo, completando o sentido de um substantivo. Tá bom? A questão lá do transitividade que a gente falou é porque transitividade lembra completar o sentido, complementar. Entenderam? Agora, quando a gente fala de regência verbal, aí a gente tem que lembrar, certo? De transitividade verbal. Gente, olha, regência verbal tem tudo a ver com transitividade verbal. E outra coisa, para eu aprender isso aqui, sabe o que eu tenho que conhecer? Conhecer. Você tem que conhecer. Ó. Verbos. Conhecer os verbos. São todos os verbos que pedem regência? Não. Tem verbos que pedem mais de uma regência. Tem verbos que pedem duas, tem verbos que pedem três regências. Dependendo da preposição. Certo? Regência vai trabalhar com o quê? Com o verbo, com a preposição. Você lembra que a regência nominal também, né? O termo regente, para se ligar ao termo regido, ele precisou de uma preposição. Tipo o exemplo que foi dado. Aquela rua é acessível a todos, ó. Aquela rua é acessível a todos. Acessível é um adjetivo, a é uma preposição e todos um pronome. Então, acessível a. Não precisou de uma preposição? Então, o verbo também precisa de uma preposição para ligar-se ao seu complemento. Lembrem aqui agora, olha. Relação entre o verbo e os termos que ele rege, que são seus complementos. Quais são os complementos do verbo? Olha, tem o termo regente, termo regido, e a gente pode chamar também de termo subordinante. O termo subordinante é aquele que é subordinado ao outro. E quais são eles, né? Que vocês lembram? Quais são? Objeto direto e objeto indireto, né? Olha, está relacionado diretamente à ideia de transitividade verbal.
que é transitividade verbal? É aquela relação que existe entre o verbo e o seu complemento. Está composto em quê? Em predicados verbais, que são aqueles que trazem como núcleo um verbo de ação, não é isso? Ou um verbo que a gente pode chamar de... que isso vai expressar uma acertação da natureza, uma acertação do homem em si, né? De um animal, né? Ele é chamado também de verbo significativo. Verbo de ação, mesma coisa de verbo significativo, tá? A gente só vai achar esse tipo de relação aqui com verbos significativos. Determina a presença ou ausência de preposição. Qual é o sentido que ela expressa dentro do contexto? Viu? É a regência, tá bom? Está contido esse conteúdo na página 32 até a página 35 do módulo 4 de vocês. E quando eu digo que é necessário que você conheça verbo, porque um verbo, ele pode ser o quê? Né? Vamos relembrar aqui. Rapidinho aqui, ó, para você ter noção, ó. Um verbo, ele pode ser intransitivo e ele pode ser transitivo. Quando é que um verbo ele é intransitivo? É quando ele tem sentido completo, não é? Ó, um verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Se ele tem sentido completo, ele não vai precisar de complemento. Esse in aqui, ó, in, quer dizer, não transita, não precisa de complemento. Exemplo, a garota saiu. A garota saiu. Saiu. Ninguém, não importa. Aqui se quer saber com quem? Como? Quando? Não. A garota saiu. O verbo sair aqui, ó, ele é um verbo intransitivo porque ele não precisou de complemento. Ele tem sentido completo. Tá? Lembraram agora? Verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. E a regência verbal? Ela vai trabalhar com verbos desse tipo? Vamos ver. Pronto. Agora vamos ao verbo transitivo. Olha, o verbo transitivo, o que é que ele vai significar? Ele vai precisar de complemento. Não é isso? Ó, o verbo transitivo, ele já precisa de complemento. Agora vocês lembram que tem um verbo transitivo que ele é ligado diretamente ao seu complemento, sem preposição. Você lembra? Olha, Ayla fez a tarefa. Olha aí. Ayla fez a tarefa. O verbo fazer aqui é um verbo transitivo direto. Por que ele é direto? Porque o verbo fazer foi ligado ao seu complemento, que é a tarefa, sem preposição. A tarefa aqui recebe o nome de objeto direto. Certo? Olha, fazer, verbo transitivo direto, não precisou de preposição para ligar o seu complemento. Então é um verbo transitivo direto. Ayla precisa de mim. Olha só, Ayla precisa de mim. O verbo precisar aqui já é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisou de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Esse complemento aqui a gente chama de objeto indireto. Lembraram agora? Assunto do 8º ano e que a gente reviu agora lá nas orações subordinadas substantivo, questão da transitividade. Então, ó, ela fez a tarefa, fazer verbo transitivo direto, não precisou de preposição,
E aí ela precisa de mim para ligar o verbo precisar ao complemento. Foi preciso uma preposição ao objeto direto e indireto mim. E quando é que um verbo ele vai precisar dos dois complementos? Como é que a gente chama? Lembra? Ó, bitransitivo. Como assim? Ayla fez a tarefa de português. Olha aí, o verbo fazer aqui, ó, é um verbo transitivo direto e indireto. Aí ela fez o quê? A tarefa, objeto direto. De que? Português, objeto indireto, aqui é a preposição. Então eu tenho dois objetos aqui, ó. Eu tenho um objeto direto e tenho um objeto indireto. Quando o verbo tem dois complementos ao mesmo tempo, ele é chamado de bitransitivo. E a regência verbal, pessoal, trabalha justamente com esses tipos de verbos aqui. Ok? Então vamos lá. Eu procurei trabalhar com uns exemplos do próprio módulo, tá? Tá certo? Olha, o que a gente tem aqui, olha. Quando a gente fala que a noção de regência está ligada à transitividade verbal, é porque existem verbos, gente, que eles têm mais de uma regência, quer dizer, eles podem receber eles têm mais de um sentido. Olha, quando a gente fala em regência também, a gente tem que ver a questão da semântica. O que é a semântica? É aquela parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Então tem verbos que eles têm mais de um sentido. Tem mais de um sentido. Por exemplo, vamos ver um verbo que ele está também contido aí no módulo de vocês e que ele possui mais de uma regência. Olha, o verbo assistir. Assistir. Olha, o verbo assistir, ele é transitivo direto, transitivo indireto, e ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quer dizer, ó, ele possui uma, duas, três regências. Por quê? Porque ele tem três sentidos. Quais são os sentidos do verbo assistir? Ó, vamos lá, o primeiro. Assistência, ajuda. Quando ele tem esses dois sentidos aqui, de assistência e de ajuda, ele é transitivo direto. Quando o verbo assistir tem o sentido de ver, presenciar e pertencer, ele é um verbo transitivo indireto. Certo? Agora, como assim, Persília? Como assim? Olha, esse verbo assistir aqui, ele vai precisar de uma preposição nesse caso. Aqui ele não vai precisar. Certo? Veja que ele tem dois sentidos aqui, ó. Assistência e ajuda, quando ele é transitivo direto. Quando ele é transitivo indireto, ele tem o sentido de ver, presenciar e pertencer. Vamos aos exemplos para você entender melhor, tá? O enfermeiro assistiu o paciente durante todo o dia. Observe aqui, gente, olha. O verbo assistir aqui está no sentido de assistência e ajuda. Assistência e ajuda. Olha,
O enfermeiro assistiu. Assistiu quem? O paciente. Ó, verbo transitivo direto, quer dizer, o enfermeiro, ele prestou ajuda, prestou assistência ao paciente, ó. Entendeu? O paciente aqui é o objeto direto. Assistiu o quê? Assistiu quem? O paciente. Prestou ajuda, prestou assistência. Olha o outro exemplo. O enfermeiro assistiu ao jogo pela TV. Nesse caso aqui, qual é o sentido do verbo assistir? Ver, não é não? Ó, o enfermeiro viu. No caso, o verbo ver é transitivo direto. Ele viu o quê? O jogo. Mas no caso aqui de assistir, ó, é um verbo transitivo indireto. Ver é verbo transitivo direto. Agora, assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Porque ao aqui, gente, ó, é uma preposição entendida pelo artigo, pela preposição a, e o artigo definido o. Ao. Jogo, objeto indireto. Quem assiste, assiste a alguém ou a alguma coisa. Tá bom? É aquele mesmo sistema. Né? Aí ela fez o quê? A tarefa. De quê? De português. É o mesmo sistema. Entendeu? Então, ó, quem assiste, assiste alguma coisa. Quem vê, vê alguma coisa. E no sentido de assistir, quer dizer, de presenciar, de ver, né? No caso aqui tem um exemplo, né? No caso de prestar assistência, né? Alguém assiste o paciente em outro lugar, quer dizer, ele se dirige geralmente a uma outra, né, a um outro lugar, para um hospital, muda de lugar, né? Então, essa questão de prestar assistência, né? O verbo assistir, ele tem dois sentidos, né? E, ó, no caso, ver, presenciar, pertencer, e no caso de assistência e ajuda. Tem outros verbos no livro de vocês também, que tem como exemplo verbos que pedem mais da regência. No caso, o verbo agradecer, ó. O verbo agradecer, ele é transitivo direto, transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? Agora, exemplo, olha. Do verbo agradecer. Agradeceu o presente agradeceu ao amigo e agradeceu ao amigo o presente. Ó, o verbo agradecer, ele tem quantas regências? Ó, quando se refere a algo, quando se refere a algo presente, quando se refere a alguém, amigo, e quando se refere a alguém e a algo ao mesmo tempo. Viu? Então, ó, o verbo agradecer, ele tem 3 regências. Tá bom? Olha, nesse caso aqui, ele é transitivo direto.
Nesse caso aqui, ele é transitivo indireto. E nesse caso aqui, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ó, agradecer o presente, objeto direto. Agradeceu o quê? O presente. Ao amigo, agradeceu a quem? Ao amigo, objeto direto. Veja que aqui tem uma preposição, ó. Viu? E aqui no caso, agradeceu ao amigo o presente. Agradecer a alguém, algo. Então, ao amigo, objeto indireto. O presente, objeto direto. Aqui é a preposição, ó. Então, o verbo agradecer, ele possui essas três regências, certo? Aí nós temos o caso do verbo visar, né? Do verbo ir, chegar. O que vocês têm que aprender, gente, no caso da regência verbal, é saber qual é a preposição que rege aquele verbo. Certo? Ó, o verbo cantar, ele é um verbo regente? Que tem regência? Não. Porque quem canta, canta alguma coisa. Cantar um hino, cantar uma música. Pronto. Exige alguma preposição? Não. Então existem os verbos que exigem preposição, que pedem uma preposição para se ligar ao seu complemento, certo? Não estou querendo dizer aqui que só os verbos transitivos indiretos, porque tem preposição, não. Tem verbo transitivo direto, como verbo agradecer é transitivo direto. Quando se refere a algo, quando se refere a alguém. Entenderam? Ó, se se refere a algo, é transitivo direto. Se se refere a alguém, ele já vai ser transitivo direto, porque ele representa a preposição. Tá bom? Então é muito simples. Tá bom? Qualquer dúvida, módulo. Se precisarem de mim, perguntem. Ou então pesquisem. Tem áudios aliás, tem vídeos muito importantes e é excelente tratando desse assunto. Tá bom, gente? Então até a nossa próxima aula, tá? Estuda. Tchau.